Yes, you are now live. Bom dia! Olha aí, mas que legal, hein? Bah, agora a nossa live em dose dupla. Domingão, hein, Clau? Segundo domingão, né? Primeiro não tive a oportunidade de participar, mas agora Participou dessa vez. segundo domingão de live. É isso É isso aí. aí, boa! Que tri, coisa boa. Legal, tivemos muitos feedbacks muito legais das pessoas que acompanharam, muito obrigada. E vamos para mais um que a gente preparou bastante coisa bem interessante de igual forma. E que legal, né? Hoje é o último domingo antes do Natal, É verdade. quarto domingo de advento. Muito interessante. É época de bastante encontros, reencontros. Renovações de pensamentos, renovações de práticas, de hábitos, de promessas, né? É verdade. Alguns ciclos se fechando, outros se abrindo. É isso aí, outras oportunidades surgindo por aí. É disso que é feita a vida, é muito bom. É verdade. E eu não sei se isso daí, Clau, que a gente está comentando agora sobre os ciclos, se é obra do destino, se é acaso, não sei o que que a gente pode acreditar, mas tem algo muito grande no nosso universo acontecendo também, né? Exato. A lua, ela tá. A gente agora tá passando pela última lua cheia do ano. E não que eu seja uma expert em lua, mas é um assunto que me chama bastante atenção. Porque olha quantas tradições milenares sempre se basearam pela lua. Então ela tem uma força muito grande e muitas vezes a gente não dá o mérito a tudo isso, né? E falando da lua, a gente tá na última lua do ano, a última lua cheia do ano, que dizem os estudiosos da área, né, desse ciclo lunar, que a gente tá na lua de Gêmeos e que agora é o momento da gente pensar na forma da comunicação que a gente tá tendo não só com a gente, mas também com os outros. O que a gente está querendo comunicar para que aconteça no nosso próximo ano. Então eu julgo isso como uma forma um momento muito legal da gente se concentrar no autoconhecimento e de focar qual é o tipo de energia que a gente quer entrar esse novo ano de 2022. É verdade. Encarar essa oportunidade como uma verdadeira benção dentro da nossa vida e dessa renovação de ciclo. Pegar tudo aquilo que foi importante, tudo aquilo que fez sentido, tudo aquilo que agregou para a nossa vida e levar junto. E aquilo que talvez não deu tão certo, que a gente tentou, que a gente implementou, pegar e deixar um pouquinho de lado, assim, agradecer por isso que veio, né, até as nossas vidas, mas deixar ele um pouquinho e quem sabe estar incorporando novas possibilidades, novas ferramentas para que esse novo ciclo seja ainda melhor do que esse que está agora se encerrando. É isso aí. E eu vou falar também por mim, mas pode ser que tu te veja nessa mesma situação que, dependendo da forma como a gente leva a vida, muitas vezes a gente não encerra ciclos importantes que precisavam ter uma responsabilidade, ter uma visão mais especial. Seja na nossa saúde, seja em projetos que a gente começa e não dá andamento. E eu, olhando assim, fazendo uma retrospectiva do ano, tem várias coisas que hoje eu percebo que eu posso finalizar e eu posso começar ciclos novos nesse próximo momento da vida, né? Mas dentre esses ciclos que muitas pessoas elas querem começar e que não começam, ou tem mil e um motivos para não começar, desde se eu tivesse mais tempo eu cuidaria da minha alimentação, se eu tivesse mais tempo eu faria exercício físico, eu não consigo fechar esse ciclo de sedentarismo e começar um ciclo de movimento no meu corpo, eu não consigo fechar esse ciclo de comer qualquer coisa só porque eu tô com fome e não realmente prestar atenção na qualidade do alimento que tá colocando pra dentro do corpo. É verdade, e se experimentando. Até tô lembrando de uma história um pouco curiosa, Clau, que foi na semana passada, foi a tua primeira live. E eu me lembro que eu e a Clau, a gente havia combinado o horário pra gente começar, a gente havia combinado também que nós faríamos no último domingo.
E a gente ficou então até muito tarde acordado e se preparando psicologicamente, se preparando em relação ao conteúdo que a gente gostaria de passar algo muito bacana para vocês e também de poder viver esse momento de uma forma especial e diferenciada. Eu não sei se para vocês é um desafio ou não, mas para mim até ontem era um desafio e talvez na semana passada eu adicionei o dormir muito tarde, eu adicionei ter sonhos, eu adicionei uma série de coisas a um motivo que me impediu de ter participado junto contigo. E talvez esse motivo tenha sido só o meu cérebro, o meu corpo querendo negar algo, querendo não entrar nesse novo ciclo, querendo não se abrir. E aí eu arranjei formas de justificar isso. E aí ontem acredito que foi pela manhã, a gente já voltou a falar nesse assunto e a gente voltou a se programar, voltou a se estruturar para o dia de hoje. E aí veio algo muito interessante para mim, que fez muito sentido e que me deu uma força e me deu uma tranquilidade de hoje estar aqui, que foi... Essa não é minha primeira live. Essa não é minha primeira live. E a minha primeira live foi há 34 anos atrás. Então, há 34 anos eu faço lives. E a nossa vida é uma live. A nossa vida é feita de momentos que a gente grava na nossa memória, mas que tudo aquilo que a gente vive naquele instante, a gente vivendo de forma presencial, de forma integral, de forma intensa, a gente consegue sentir a vida como um verdadeiro ciclo, onde ele pode nos gerar grandes possibilidades, ou ele pode nos gerar grandes barreiras e fazer com que a gente consiga ir melhorando, então, ir se aperfeiçoando e se desenvolvendo e vivendo uma vida cada vez mais de acordo com aquilo que a gente gostaria, fazendo com que as nossas pernas nos levem a caminhos que o nosso coração e a nossa cabeça desejam. E isso é um fator muito interessante, porque tu falando que na semana passada tu teve um sono fora do comum e não conseguiu estar a tempo presente na hora estipulada pela live, me faz pensar muito em barreiras mentais e físicas, emocionais que a gente coloca quando a gente quer muito fazer alguma coisa, mas alguma coisa ainda nos prende nos padrões anteriores. E isso me lembra várias histórias minhas, várias coisas minhas, e sim, em relação a querer muito fazer, mudar algo na minha vida, mas que, não sei, talvez o medo do novo, talvez a vontade, a preferência de estar numa zona de conforto, porque a zona de conforto ainda está segura, ainda está me trazendo coisas boas de uma certa forma. E a gente tem uma conversa interna, se a gente for sempre observar o que a nossa mente tenta nos passar, o que o nosso cérebro, que está sempre tentando nos manter numa zona de conforto, tenta nos passar, é exatamente isso, de que não, tá tudo bem aqui, tu não precisa mudar. Não precisa, fica aqui. E no momento que a gente observa isso e percebe os padrões, porque isso normalmente acontece com uma frequência em vários aspectos, não só num campo da nossa vida, mas em vários outros aspectos. O nosso cérebro ele sempre vem com a mesma conversinha, com a mesma ladainha, querendo que a gente continue sempre a mesma pessoa, porque para ele isso é confortável, para ele é uma tarefa que ele não precisa aprender, enquanto a gente está fazendo da forma como a gente está fazendo, está dando certo. Então, é algo que a gente precisa observar na nossa mente para que aí a gente consiga encerrar esse ciclo de quem a gente tinha como conhecimento, como métrica, para então começar um novo ciclo. E isso é muito poderoso, ainda mais agora que na maioria das pessoas, quando começa a virar o ano, começa já a escrever novos ciclos, o que quer de meta e tudo mais. Mas normalmente, quando a gente não percebe esses padrões mentais, esses padrões cerebrais que a gente tem, as metas elas só ficam no papel. É verdade. E até se isso tá fazendo sentido pra ti, tu até pode colocar se tu tem alguma dor, algum ciclo que ainda tu não fechou na tua vida e que por alguma forma tu anda arranjando formas de não começar ele,
mesmo sabendo que esse novo ciclo vai te levar àquela vida que tu deseja, àquela forma física que tu deseja, a realizar o sonho que tu deseja, a viver mais com a tua família, a viver mais contigo mesmo, a fazer as coisas que faz realmente teu coração disparar e cantar e faz valer os dias valerem a pena, não é mesmo, Cláudia? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente consegue até observar entre nós e também nos alunos do Reset, porque isso é quase que um padrão. Porque isso é algo que não acontece só pra mim, não acontece só pra ti, isso é algo que acontece, eu acho que com a humanidade inteira. A gente precisa ter uma força interna muito grande para que a gente consiga quebrar esse ciclo. Mas é extremamente possível, e no momento que a gente aprende esse caminho, a nossa vida ela consegue se abrir de várias formas, porque a gente começa a perceber exatamente essa conversa que a gente tem feito com o nosso cérebro, a gente começa a perceber quais são esses padrões, e aí sim a gente tem o poder de ter o controle do que está acontecendo, do que a gente quer que aconteça na nossa vida. Na verdade, isso daí em algum determinado período da vida a gente já passou, talvez até por a forma como a gente foi criado, onde não podia-se muitas coisas, onde a gente tinha que ter cuidado para brincar, onde a gente tinha que ter cuidado para sair, onde a gente tinha que ter cuidado para fazer um monte de coisa. E não por culpa de quem nos criou, nem por um ambiente que a gente circulava, mas as possibilidades iam cada vez mais se fechando. E diante disso, a gente entendeu em algum tempo, durante algum tempo da nossa vida, que o nosso mundo era realmente podado de possibilidades, onde a gente tinha que cuidar muito, onde a gente tinha que dizer não para nós mesmos. E depois que tu começa a virar essa chave, depois que tu começa a virar, trocar esse ciclo, parece que as coisas começam a ficar mais fáceis, com outro significado, e começam a te empoderar de tal forma que aquilo que tu julgava ser tão difícil, ser tão desafiador, que de repente só meu amigo faria aquilo, só fulano de tal, aquilo ali também passa a se tornar muito possível na tua vida, e quando vê, tu torna aquilo algo tão presente, tão cristalino dentro de ti, que daqui a pouco aquilo ali é realmente a tua vida. É verdade. Eu agora me lembro até que isso é uma coisa que eu sempre falava pra mim, que quando eu queria fazer uma mudança, que eu via que eu ia sair da minha zona de conforto, eu pensava, não, talvez eu não esteja no meu tempo de fazer essa mudança ainda, talvez eu não tenha desenvolvido ainda a consciência pra isso, ou, não, um dia esse tempo vai chegar, mas ele ainda não chegou. E olhando agora, parando isso pra pensar em relação a mim mesma, isso na verdade era só uma desculpa que eu colocava pra dentro da minha cabeça, achando que não, no momento certo eu vou fazer isso, mas agora não é o momento certo ainda. E o momento certo nunca chegava, e ele nunca chega, o momento certo nunca chega. A gente sempre vai ter alguma coisa que vai nos prender a crenças, a padrões anteriores, porque afinal a gente viveu a nossa vida inteira ouvindo um monte de não, um monte de coisas que, não, isso é muito difícil, não, isso é só pros outros, não, isso não é da tua vida agora. Então é um tipo de conversa que a gente tende a colocar conosco, tende a ter conosco. E uma das coisas, assim, pensando em histórias, eu lembro que quando... Eu consigo me lembrar exatamente do momento que eu tava falando isso. E era um pensamento que eu tinha muito forte em mim. Que, sei lá, eu tinha meus 19, 20 anos e eu falava claramente quando eu falava. Curta, comente, compartilhe. Faça desse novo ciclo algo diferenciado na sua e na vida das pessoas que você mais ama.